boa tarde, bom dia, boa noite. A gente não sabe o horário que o pessoal está acompanhando a gente, está nos escutando pelo Spotify ou nos assistindo pelo canal do YouTube. Sejam muito bem-vindos ao nosso Descomplica Podcast de hoje. Comigo, @Célia Lima Negrão. E comigo, @Andresa Ferreira ADV. Célia, hoje a gente vai falar de um tema extremamente relevante. Espetacular. Que eu adoro, por sinal, e acredito que você adore também, porque nós que também trabalhamos na esfera pública temos a obrigação de conhecer muito bem. Hoje nós vamos falar sobre um tema especialíssimo que envolve empresas que se relacionam com a área pública, profissionais que trabalham tanto na área pública como na privada, mas que se relacionam com contratações públicas. Exatamente. E este tema, ele é regulado por uma lei federal, né? A lei que recentemente foi atualizada. Antes a gente tinha a famosa 866, ou né? Famigerada. Não fala assim. Tinha muita gente que odiava. Tinha muita gente. Ela tinha muitos detalhes, muito antiga, antiga. De 1993, muita coisa evoluiu. Nesse meio tempo. Então, hoje nós temos uma legislação que foi atualizada e já está em vigor. Nós vamos falar sobre ela no decorrer desse podcast, né? E entrar em alguns detalhes. Mas antes dessa lei, que é a Lei 12846, de 2013, né? Então, essa lei já trazia alguns padrões e alguns requerimentos para as contratações e para o relacionamento público-privado, né, no âmbito das contratações. E essa lei, em 2013, ela foi implementada, né, entrou em vigor, mas só em 2015 que teve o decreto que regulamentou essa lei e que trouxe os programas de integridade, os programas de compliance, e nós vamos falar sobre isso nesse podcast. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Andresa. Você conhece, já viu, ou já atuou, já conseguiu ali resolver problemas dos seus clientes que, porventura, tenham sido desclassificados em algum procedimento licitatório? Isso é comum. Né? Muito comum, mas agora tem uma perspectiva bem diferente, né, Célia? Porque essa nova lei de licitações, ela trouxe alguns aspectos muito relevantes, principalmente na sua área de gestão de riscos, de controle, de combate à corrupção, de compliance, coisas que estavam espalhadas no sistema jurídico. A nova Lei Geral de Licitações, ela cuidou de implementar, não foi isso? Exatamente. E fora que ela também fortaleceu os decretos e leis municipais, estaduais, que tratavam da regulamentação da lei anticorrupção, dos programas de integridade, de compliance, né, à luz daquela legislação que as empresas, que o setor privado e o setor público precisam observar. E aí, puxando o gancho dessa situação, nós, agora em plena pandemia, nós vimos uma série de fraudes acontecendo no Brasil. Eu pesquisei alguns dados na CGU. Sim. E a gente pode ver claramente ali a quantidade de desvio público ocorrido e que, olha, só em relação ao Ministério da Saúde foi constatado pela CGU em auditoria que 900 milhões de reais poderia não ter sido gasto pelo poder público, né? E eles estão recuperando esse valor porque licitações com sobrepreço. A gente sabe que nesse sistema, na época da pandemia, que foi declarada a emergência, então houve uma liberalidade maior para a contratação pública, gerou também um número de fraude muito maior. Propostas com indicativos de fraude, jogo de planilhas, exatamente. Então, a CGU cuidou disso muito bem. E aí foi constatado. Olha, isso que eles nem terminaram o trabalho. Não, afinal de contas, a pandemia ainda nem... É constante.
A pandemia não acabou, eles não conseguiram auditar tudo ainda. Veja que número expressivo, 900 milhões de reais foram gastos pelo poder público e poderiam não ter sido gastos. É o nosso dinheiro, né? É por isso que no começo do podcast nós falamos o quê? Que todas as pessoas, todos os cidadãos têm que saber desse tema. É um controle social, não é? Exatamente, e por isso que a Lei Federal de Licitações trouxe a obrigatoriedade das empresas que querem contratar com o setor público de terem programas de integridade implementados. Né? E que programas são esses? Por que esses programas são importantes? São os programas que trazem uma perspectiva de prevenção, que trazem uma perspectiva de gestão de riscos, de controle do relacionamento público-privado. Como você disse, são vários casos que a CGU, na pandemia, fora todos os casos que a gente vê, né, são noticiados, a gente sabe que licitação é um tema crítico e que precisa ter um trabalho de prevenção, de fraude, de prevenção à corrupção, mas esse tema é realmente expressivo e a lei federal foi muito pertinente em trazer a obrigatoriedade. Porque até então, Andresa, com a lei 12846, a lei 12846, que é a lei anticorrupção, ela não traz uma obrigatoriedade. Ela traz assim, olha, implementem, é algo preventivo. Tem o decreto, né, que traz o que é um programa de integridade, quais são as etapas, mas ela traz um caráter mais preventivo, não é obrigatório. Agora, porém, com a nova lei é obrigatório. Com a nova lei é obrigatório, mas mesmo antes de ser obrigatório, como a lei foi tão forte e as empresas perceberam a importância, muitas empresas já se sentiram naquele movimento de implementar. Né? E muitos estados já cobravam esta legislação, este programa de compliance, para tê-lo para contratar com aquele estado. É o caso aqui do Distrito Federal, que nós vamos falar um pouquinho mais na frente. Entendi. Célia, eu queria, então, aproveitando isso, essa sua fala, eu queria te perguntar, porque, a lei, ela prevê, né, hoje é obrigatória a implementação do compliance. Exatamente. Dos programas de integridade. Mas onde eu encontro essas regras? Isso. Como que eu posso saber? É igual para todo mundo? Eu queria que você explicasse um pouco melhor sobre essa questão de onde a gente encontra essas informações para quem está nos ouvindo. Isso, ou que está nos vendo. Ou quem está nos vendo, claro. Andresa, como eu disse, a Lei Anticorrupção, desde 2013, já traz essa perspectiva do programa de integridade. Só que apenas em 2015, com o decreto 8420, é que detalhou o que seria um programa de integridade. Né? Então, este programa, à luz dessas legislações, é um programa que tem que ser preventivo. E o que tem esse programa? Gestão de risco, avaliar os processos, perceber onde tem processos que tem ali controles, que não tem controles ou que o controle pode ser falho e representar um risco para a empresa, treinamentos, comunicação, né, atuação em due diligence de integridade, né, que é aquele processo que você avalia as empresas que vão contratar com você. Então, a perspectiva deste programa é sempre prevenir, detectar e atuar, remediar. E é isso que a Lei Anticorrupção e o Decreto 8420 trazem, explicando detalhadamente o que seria. Inclusive, no meu livro, que você conhece, o livro que eu tenho publicado, desde 2012, a primeira edição desse livro, foi o primeiro livro a trazer a Lei Anticorrupção. Porque naquela época, a gente estava estudando esse tema, não tinha muita perspectiva do que seria um programa de integridade, o que seria compliance. Né? Naquela época, em 2010... Parecia tudo muito longe, muito longe. Em 2010, era tudo muito novo, porque só as empresas financeiras ou as grandes empresas multinacionais tinham compliance. Até porque tinham também uma experiência de outros países, né? Uma relação comercial com outros países. E negocia em bolsa de valores, né? Ações em bolsa. Então, é um mercado mais regulado. Mas quando esse tema caiu no meu colo, olha, você tem que implementar compliance aqui na área de gestão de pessoas. Porque chegou nisso. Eu falei, meu Deus, o que é esse tal de compliance? Né? E quando a gente começou a estudar, a gente viu que, de fato, as empresas não tinham ainda. Só essas grandes e o setor financeiro. Então, a partir daí, esse livro de compliance, controles internos, gestão de riscos, a primeira edição foi o primeiro a trazer
essa lei anticorrupção. Só que só em 2015, Andresa, que nós soubemos como de fato seria um programa de integridade, né? Então, assim, em 2015, com o decreto, aí a gente teve a segunda edição do livro, que a gente detalhou ainda mais todas as questões voltadas ao programa de integridade, porque aí aclarou, né? Aí, de fato, a gente soube quais são os elementos principais, né? Apesar de que, durante os anos até 2015, né, houve um amadurecimento do mercado, né? Quando foi editada essa lei, todo mundo correu atrás para saber o que seria esse programa de integridade. Então, essa é a base, Andresa. Respondendo a sua pergunta de forma, né, ali, direta e objetiva, a base está na lei anticorrupção, no decreto. Para a área pública, há uma série de regulamentos, de portarias que dizem como a área pública deve implementar os programas de compliance, de integridade, e na área privada também que já se autorregula. Tá? A área privada já tem vários tipos de programas, mas sempre respondendo na linha do que está nesses instrumentos basilares que nós temos hoje no país. Entendi, Célia. É muito bacana. Eu sou fã do seu livro, tá bom? Eu sou fã e estudiosa do seu livro de compliance, assim como muitos advogados no Brasil inteiro, você sabe disso. Parabéns mais uma vez, tá? Obrigada, minha amiga. Então, Célia, olha só, você falou agora da lei anticorrupção, e nessa lei já existe uma previsão que os estados podem adotar regras específicas, não é isso? De programas de integridade nos âmbitos locais ali dos estados para as contratações públicas, para evitar fraude nas licitações, para tentar evitar a corrupção, inclusive com programas de responsabilização, né, o famoso PAR. E também você já deu uma pincelada no início do nosso podcast falando sobre o exemplo de Brasília, onde nós estamos aqui, que Brasília já tem uma lei distrital desde 2018, se eu não me engano, que prevê que as empresas que contratem com a administração pública distrital, seja ela direta ou indireta, devem ter o programa de integridade, ou seja, o programa de compliance implementado. E devem assinar uma declaração. Devem assinar uma declaração. E o mais interessante, que para mim é excepcional nessa lei distrital aqui do Distrito Federal, é que não basta ter o programa, porque a lei exige que relatórios sejam apresentados para comprovar que aquela empresa, de fato, ela não tem só o programa ali para inglês ver, né? Sim, e é bem completa, porque a partir dessa lei foi editado um decreto, uma norma, né, para que as empresas possam observar o que tem que ser comprovado, para dizer, não, eu de fato tenho. E ela assina uma declaração, né? Então, é um compromisso real dessa empresa que vai contratar com o setor público do Distrito Federal. Mas a exemplo dessa lei, Tocantins tem, Pernambuco também tem, Rio de Janeiro tem, e tem outras que estão encaminhando ali propostas, né, em tramitação para aprovação. Mas fora isso, você fez uma pergunta, Andresa, você colocou aí que a lei anticorrupção ela permite que os estados, de fato, operacionalizem o seu funcionamento ali no âmbito, né, estadual e municipal, especialmente em relação ao PAR, que é o procedimento de administração, né, de responsabilização. Então, veja, esse procedimento ele é previsto para que as empresas que, porventura, se envolvam nos atos lesivos previstos nessa lei, né, no artigo 5º que tem os atos lesivos, elas serão punidas e responsabilizadas, e o processo para fazer essa apuração é o PAR. Então, os estados e municípios precisam observar e fazer os seus regramentos específicos com as suas características. Nessa toada, muitos estados, a exemplo do Distrito Federal, Rio de Janeiro, aproveitaram para colocar como esse critério de ter o programa de integridade para contratar. Entendi. Tá? Então, eles aproveitaram e já também colocaram, até porque no país, desde 2013, há esse fomento, a partir dos casos, que a gente não vai entrar aqui, né, em detalhes, mas a partir dos casos todos que tivemos aí no decorrer dos anos de corrupção. Então, colocar ou inserir esse mecanismo do programa de integridade não é apenas um mero cumprimento regulatório, é uma necessidade para melhorar
o relacionamento público e privado daqueles estados, daqueles municípios, né, do país. Então, é isso que é a previsão. Por isso que esses estados implementaram né, essas legislações, dessa forma. Pegaram uma carona. Pegaram uma carona e também já colocaram. Agora, mas aí a gente tem uma situação interessantíssima com a nova lei de licitações, né? Sim. A nova lei de licitações, e eu acho que vale a pena até aqui falar claramente sobre o dispositivo, que a lei de licitações, a lei 14.133, de 1º de abril de 2021, embora ela tenha essa data, pessoal, não é mentira, não é porque é mentira. Foi publicado, eu falei, meu Deus, demorou tanto tempo e ainda publica. As pessoas ainda quererem desacreditar, é de 1º de abril de 2021, mas ela não é uma mentira, ela é muito real, factível, inteligentíssima, inclusive. Ela é muito mais completa do que a Lei 8.666, embora a Lei 8.666 ainda tenha uma vigência até 2023, né, que é o prazo de implementação aí dessa lei. Ela trouxe um dispositivo que vai ao encontro de tudo o que você falou em relação às legislações, em relação ao programa de integridade. Ao programa de integridade e às leis estaduais. E lá no artigo 169 dessa lei, veja só, o artigo trata das linhas de defesa e aborda de forma muito, muito acertada mesmo que as contratações públicas elas devem se submeter a práticas contínuas, ou seja, não é só ali para concorrer naquele momento da licitação, é contínua e permanente em relação à gestão de riscos. Exato. E ao controle social, não é isso, Célia? Exatamente. E ela traz o que nesse artigo 169? As linhas de defesa, que hoje são conhecidas como as linhas, né? O modelo das 3 linhas. Mas antes de detalhar, mestras, né? São as linhas de defesa, de controle, de gerenciamento de riscos, eu vou explicar. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de ainda voltar um pouquinho e dar um exemplo aqui para o pessoal, porque para as empresas e para os empresários, para quem está nos escutando, os profissionais de compliance, os profissionais da área de licitação, vejam, há um caso, assim, essa lei anticorrupção e os decretos regionais já estão valendo. Por exemplo, no caso da lei distrital, que você comentou, que cobra o programa de integridade, recentemente uma empresa foi desclassificada. Uma não, algumas já foram desclassificadas por não ter e não comprovar o programa. Porque você colocou um ponto muito importante que eu quero reforçar aqui com o pessoal. Porque não adianta ter um programa para inglês ver, assim como você sugeriu, você colocou. Por isso que a lei distrital foi mais perspicaz. Ela ainda detalhou. Ela falou assim, olha, não é só ter, você vai ter que me provar que o programa está de fato funcionando, está rodando. E se isso não acontecer, você não vai contratar comigo. E é isso que a Terracap fez com uma empresa que assinou a declaração de que teria o programa de integridade, e quando foi detalhar aquele decreto com o que tem que ter no programa de integridade, foi comprovar o que teria, ela não tinha. Então, perdeu a validade a declaração que ela colocou. Uma declaração falsa. Foi uma declaração falsa, eu achei até justo essa questão, porque, de fato, a empresa se comprometeu em ter um programa. Então, acontece que muitas vezes a empresa acha que não está valendo, acha que não, isso é para inglês, vamos assinar aqui, eles não vão cobrar nada disso, né? Porque tem aquele jeitinho, né? E, na verdade, as coisas estão mudando. E mudam até em relação a essa questão de compliance. A gente percebe que é um trabalho de muitos anos, desde 2013 que vem se estruturando. A lei federal agora ratificou ainda mais essa importância, né? E os estados ainda têm mais segurança ainda de cobrar isso. Então, eu quis trazer esse exemplo, Andresa, voltando aqui, porque é importante que o pessoal entenda que está valendo. Como isso acontece. Isso, e é importante a empresa ter programa de integridade se ela quiser contratar com ente público, em qualquer região do país. E mais, digo mais, se quiser ter relacionamentos entre privado e privado, no setor privado, empresas já não contratam mais e não fornecem serviço, não têm relações com empresas que não têm programa de compliance. Isso já aconteceu, a gente já sabe, e
de fato, as empresas, isso está se tornando algo de mercado, né? Até porque as empresas que têm programas de compliance, elas têm um valor melhor no mercado. Elas têm um valor, você sabe que tem um índice na Bolsa de Valores de governança e que pontua empresas que têm mecanismos de compliance, de governança, de gestão de riscos. Então, é uma questão de mercado, é uma questão de proteção, né? Então, isso é importante e isso está valendo, pessoal. Está valendo mesmo. Eu me lembro bem, quando você fala sobre o mercado das empresas privadas, que antigamente, quando a gente não tinha essa legislação e a prevenção tão forte com os programas de compliance, antes tinha um grande valor as empresas que eram certificadas pela ISO. Sim, né? Era aquela coisa da ISO, 9000, isso, porque de qualidade. Exatamente. Então, para você ver com a evolução, né, da sociedade, até os órgãos públicos agora, eles querem contratar com empresas sérias, com empresas íntegras, com empresas que não ofereçam vantagem, que não sejam empresas que vão fraudar, com empresas que não vão utilizar a máquina pública em benefício próprio. Exatamente. Né? Mas, Célia, eu queria que você explicasse aquele artigo 169 Sim. da lei que fala das linhas de defesa, porque ele é interessantíssimo. Não, eu acho que o pessoal vai gostar de entender. Andresa, é fantástico, porque quem já trabalha com compliance, entende desse tema, as linhas de defesa, que hoje são chamados modelos das 3 linhas, que foi atualizado, é um modelo pelo Instituto Internacional de Auditores, né, muito difundido na área de auditoria, na área de gerenciamento de riscos. Esse modelo é tão relevante e eu achei tão fantástica a lei federal trazer isso. Por quê? Porque o que prevê este modelo? Eu vou falar de forma prática, tá, Andresa? Na lei, ela diz assim, né, que as empresas têm que implementar baseado nessas 3 linhas, nesse modelo de defesa. A primeira linha, a legislação traz que são os agentes públicos ali que contratam, que estão envolvidos no processo licitatório e, de fato, são a primeira linha objetiva ter uma defesa mesmo, proteger a empresa, é uma primeira linha de controle. Então, nós estamos falando ali dos agentes, do pessoal que trabalha na área de contratação, do pessoal que faz o edital, por exemplo, do pessoal que constrói o processo licitatório, das equipes que têm que lidar com clientes, receber propostas. Então, ali você tem muitos riscos envolvidos naquela primeira linha de defesa e aqueles gestores e aqueles agentes que estão ali, eles são uma camada de proteção e eles têm que adotar controle e têm que fazer a prevenção e o gerenciamento de risco. É como se fosse uma peneira, né? É uma peneira, você passou na primeira linha. Aí vem o compliance numa segunda linha de defesa, que aí é o compliance, a gestão de riscos. A legislação federal traz, inclusive, assessoria jurídica. Eu tenho uma dúvida se a assessoria jurídica entra na segunda linha, propriamente dita, porque a assessoria jurídica também entra na primeira linha, porque ela emite pareceres, ela participa do processo licitatório, né? Então, todo aquele processo passa pela área jurídica, aprovação do edital. Então, assim, a assessoria jurídica às vezes passa para a primeira linha e tem também, dependendo da empresa, né, atua numa segunda linha. Até porque tem empresas que a área jurídica que faz compliance também, que é uma outra discussão, uma outra questão. Mas, enfim, então, a primeira linha, a segunda linha de defesa, que são esses órgãos que assessoram, que monitoram, né? Por exemplo, vamos dar um caso prático. O agente que está ali na área de licitações na primeira linha de defesa. Ele tem que observar, por exemplo, uma norma básica de recebimento de brindes e presentes. Ali é uma exposição, ali traz riscos de fraude, enfim, até que ponto um presente é um brinde, pode ser aceito, tem valores, a lei prevê valores, enfim. Então, a área de compliance, a segunda linha, vai normatizar isso na empresa, vai treinar, vai comunicar sobre isso, vai falar dos riscos disso não acontecer. Então, é um segundo controle ali, é uma segunda camada. E aí você tem uma terceira linha, que a lei prevê, que são os órgãos de controle, que é a auditoria, né, que é assim, eu costumo dizer o seguinte, quando chegou na terceira linha, o leite já está derramado, né? Então, assim, passou na primeira, passou na segunda, aí você vai ter, no mínimo, um ponto de auditoria para resolver, quiçá processos mais críticos, né? Então, a terceira linha, quando você chega ali, você já tem um problema. Há muito que se discute que a terceira linha também é preventiva. E eu concordo, a terceira linha também é preventiva, porque na medida em que ela estampa um problema, vamos dizer assim, ela verificou que ali tem um problema, apesar de ser
não ser tão tempestiva como uma atuação de compliance que prevê uma prevenção mesmo, assim, de fato, uma gestão de risco que é antes de tudo acontecer, ela, quando a terceira linha descobre o problema, ela deixa aquilo exposto e acaba que há uma prevenção para os próximos processos. Então, essas 3 linhas, sabidamente, foram colocadas e todo profissional que trabalha com compliance, trabalha com risco, conhece auditoria, auditores, e a lei federal foi muito pertinente, foi fantástico colocar isso. É verdade, Célia. E assim, quando tudo isso falha, né? Quando tudo isso falha, todas essas fases, a gente tem a prova da fraude, do desvio de finalidade do dinheiro público, não é verdade? E que causa tantos danos, tantos danos, causa danos, não é só financeiro, né? Causa um dano para a sociedade. E nós, cidadãos, nós temos que exercer melhor um controle social. Nós temos que buscar informações sobre as contratações públicas, nós temos que utilizar a lei de acesso à informação, que ela é tão divulgada hoje, a gente pode obter qualquer dado público, né? A gente tem que exercer esse papel desse controle social. A gente, quando vê alguma coisa errada, como uma política dessa de brinde, né, que pode parecer uma coisa ali para uma coisa só para agradar, mas por trás pode haver uma fraude muito grande para que uma determinada empresa seja contratada, seja olhada de uma forma melhor ali por quem está nesse processo da contratação lá no órgão público, né? Então, nós, cidadãos, quando a gente observa isso, a gente tem que utilizar. Hoje, todos os órgãos públicos têm canais de denúncias, nós temos a lei de acesso à informação, nós temos que fazer isso pela sociedade para evitar o desperdício de dinheiro público, porque isso é a nossa sociedade. Exatamente. Você tocou num ponto assim que é o controle social. Este controle social está previsto na Lei 13.303, por exemplo, que é a lei das estatais, que traz governança muito forte para as estatais, que é uma lei também, uma legislação muito relevante, que traz compliance, que traz governança, que fala de licitações e contratos. Essa questão do controle social está presente na Lei Federal de Licitações e foi muito pertinente, porque na medida que a sociedade entender o seu papel na prevenção, é um conjunto, né? É o governo, as empresas, a sociedade, todos esses entes unidos para fazer um controle e fazer uma prevenção. Porque quando há recurso desperdiçado, né, recurso público desperdiçado, perde-se saúde, perde-se educação, né, há dados sobre isso, há pesquisa sobre isso, enfim. Então, quantos milhões são desperdiçados em corrupção, né, por conta de um descontrole e de uma falta de controle. Então, o controle social cabe, inclusive, um podcast sobre isso. É verdade. Um podcast específico, porque a sociedade precisa saber como exercer o seu controle social. Célia, e há muitas ferramentas para isso. É tão interessante, né, que toda vez que a gente está aqui falando sobre um determinado assunto, sempre vem outra na nossa cabeça. Não, vamos falar sobre isso. A gente tem que lembrar de falar todos os tempos, porque é vasta as práticas que podem ser evitadas por um programa de gerenciamento de risco, por programa de compliance, por prevenção, no âmbito público, no âmbito privado. Então, nós vamos vir aqui descomplicar ainda muitos temas, eu tenho certeza disso. Mas agora, objetivamente, Célia, vamos falar, então, quais são os riscos envolvidos numa contratação, né? A princípio, eu penso assim, ó, troca de favores. Começa aí, que vai ficar longo, você resume. Tá, vou resumir. Troca de favores. Troca de contratos. Sim. Nomeações indevidas, né? Solicitação de vantagens indevidas. Conflito de interesse. Fraude nas planilhas, né, do jogo de planilha. Nós podemos citar vários, inúmeros casos. Você pediu para resumir, eu vou resumir. Então, esses são os mais que saltam os olhos, né? Favorecimento, troca de contrato, planilha de preços adulteradas, políticas de brindes, né? Que a gente vê muito forjado. Determinados brindes que nem são tão brindes assim, né? Exatamente, que não são brindes assim, que é para ali conversar com o pregoeiro, que é para conversar com o pessoal da equipe de licitação. Então, assim, esses são alguns problemas que a gente vê
né? E isso não é só a prática que nos mostra. O Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas dos Estados, eles estão ali exercendo esse controle efetivamente, né? Eles olham, eles analisam na prática a publicação de determinado órgão, quando vai lá e fala assim, contratei a empresa tal por tantos mil, porque a empresa é obrigada a publicar no diário, o Tribunal de Contas já faz ali um controle, já olha e Às fala, vezes automatizado. automatizado pelo valor da contratação, ele vai lá e olha, opa, peraí, deixa eu pedir umas informações aqui. Ainda bem que nós temos os órgãos de controle, né? Sim, para atuar. Para atuar. Que é a terceira linha. Que é a né? terceira linha. Você falou ali em riscos que a segunda linha atua muito fortemente. Porque olha só, com políticas, com controles. Veja só esse dado. Nós estamos agora, quando a gente está aqui nesse podcast, nós não chegamos nem na metade do ano de 2022, certo? Então, nós, até esse momento, já gastamos em contratações públicas 10 milhões de reais. 10 bilhões de reais. Bilhões. Imagina se a gente não tivesse um controle desse dinheiro. Por isso que não é só o TCU, o Tribunal de Contas dos Estados. São todas as linhas, né? Todas as linhas têm que estar à frente para evitar um desperdício de dinheiro público, porque somos nós. É o nosso perdemos. Dinheiro. No final, é o nosso dinheiro que se perde. Que se esvai. Exatamente. Agora você falou de riscos aí, e esses riscos são, é bom a gente colocar aqui, e tem um mecanismo muito importante nos processos de licitatórios e nos processos de compliance, que é exatamente os due diligence, na área de contratações, né? Hoje já é requerido de empresas que querem contratar, de fazer essa avaliação dessa empresa. Então, é assim, Andressa, você quer contratar a minha empresa, e aí eu falo para você, não, preencha aqui esse formulário, vamos avaliar se você tem práticas que são adequadas aqui às minhas políticas, aos meus valores, né? Se vocês, de fato, têm adotado situações que não vão me expor a risco no futuro. É basicamente isso, os due diligence. E eu quero trazer um caso aqui, só para exemplificar e ficar bem claro o tanto que a due diligence de contratação é importante. Foi noticiado na mídia um caso de um médico que foi contratado e esse médico era um médico falso. E ele foi contratado por 4 empresas que prestavam serviço para uma grande concessionária de uma grande via pública em São Paulo, né? E aí, esse profissional, ele não tinha o atestado, ele não era médico, ele não tinha o currículo, ele não tinha o diploma de formação, era um diploma falso. Então, quer dizer, ele foi contratado por 4 empresas de terceirização, o Estado contratou essas empresas para prestar aquele serviço e este médico, ele causou dano a pessoas. Ele mandou, inclusive, amputar a perna de uma pessoa. Ele dava medicamentos errados. E os próprios profissionais, os médicos que trabalhavam, achavam que era meio estranho aquela postura, né? Mas veja, aí quando tudo isso foi noticiado, quando o dano já tinha ocorrido, aí as empresas falaram, não, realmente eu preciso fazer uma checagem, né, nesses contratos, eu preciso melhorar minhas políticas de compliance. Porque quando você tem um programa de compliance, quando você tem uma política de due diligence dentro de um programa de compliance, razoavelmente o programa de compliance tem uma checagem das contratações, tanto de empresas como de profissionais. Então você avalia, isso é uma checagem simples. Então as empresas perceberam que precisam resolver o problema, mas depois de um dano alto. Então isso acontece diariamente, por isso que o programa de compliance é tão importante, porque tem esse viés preventivo de evitar todas essas questões na sua segunda linha. É verdade. É verdade. Esse tema é muito interessante, né? A gente vai ter que voltar a falar sobre isso aqui outras vezes. Essa conversa é muito boa, é um tema muito importante para a nossa sociedade e a gente precisa falar mais sobre isso, porque acho que um papel que a gente deve exercer aqui no nosso podcast, não só de descomplicar as informações, mas é de trazer a sociedade para perto, para todas as relações, sejam elas de trabalho, sejam elas com o dinheiro público, em todos os temas que a gente trata aqui, a gente quer deixar claro que a sociedade, que nós, cidadãos, a gente tem a nossa obrigação. Tem a nossa obrigação e tem que estar envolvido, né? E esse tripé, eu costumo dizer, né? Que é governo, sociedade, e empresas e economia, todos envolvidos para que a gente tenha uma
gestão de qualidade, uma melhor. governança, que os recursos sejam aplicados e que a gente faça a diferença e aplique os recursos no local adequado, porque o dinheiro público é vasto, nós temos milhões e milhões para serem investidos, e se houver gestão e governança, os recursos serão bem aplicados e nós teremos uma sociedade e uma qualidade de vida muito melhor. Uma sociedade Eu muito acredito mais justa, nisso, né? eu acredito nisso. É verdade, uma sociedade justa, equilibrada. É isso. Então tá Vamos bom. até mais e A até gente- o próximo A podcast. gente vai falar sobre isso em outros Outros podcasts. podcasts. Até mais. Até lá.